Glória a Deus, Shalom, bom dia. Hoje, quinta-feira, Oséias para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos ter uma palavra aí que eu estou querendo trazer já há algum tempo e, coincidentemente, vai ser trazida hoje nessa temporada de arrependimento para que nós possamos entender algumas coisas aí em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos e louvamos pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua grandeza. Cobre-nos com o teu sangue, nos ajuda em todas as coisas a buscarmos ao Senhor e a entendermos o mundo espiritual da forma que o Senhor quer que entendamos e andemos desta forma, nos dando livramento, direção, graça, sabedoria em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós estamos aí, tá, bom dia, glória a Deus. Nós estamos aí nesses dias de arrependimento. Nós temos uma ministração feita desde o começo aí da minha, né, na verdade, retomada, que ela tem como base o arrependimento na profundidade que nós pecamos. E Shalom, irmão Ângelo, bom dia. E essa palavra, ela é de vez em quando usada até hoje aí para pessoas que estão chegando, ou mesmo aquelas que já estão caminhando, para estarem aplicando esta palavra, e já faz algum tempo que eu queria ministrar de novo essa palavra, para que ela ficasse mais atualizada, mais completa, com outras vertentes, talvez, para que quando a gente precisasse mandar para alguém, tivesse uma palavra aí mais fresca, digamos assim. E ontem que eu ia começar lá em Atos, o Senhor me levou a trazer aquela palavra de Jefité, e para hoje, para amanhã, hoje nós vamos tratar nesse arrependimento na profundidade que pecamos, que é o tema da palavra de hoje. E amanhã nós vamos tratar a respeito do arrependimento por identificação, que é também algo bem utilizado aí nas vidas que a gente tem atendido nos últimos tempos. Então, hoje, eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Salmo 51. Nós vamos ler aqui a respeito de algo que vai nos dar uma boa base para aquilo que nós vamos falar. Salmo 51 vai falar assim: Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, por ter estado com Betseba, para o diretor. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me totalmente da minha iniquidade e purifica-me de meu pecado, porque eu reconheço as minhas transgressões e meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de modo que serás considerado justo quando falas e puro quando julgas. Eis que fui gerado na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te alegra na verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e tornarei-me mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que os ossos que esmagaste exultem. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem me tires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Senhor, abre os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te agradas de sacrifícios, senão eu os ofereceria. Nem te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios a Deus consistem em um espírito quebrantado, a um coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faz o bem a Sião, de acordo com a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas,
e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Então, aqui no versículo 16, está falando assim: pois não te agradas dos sacrifícios, senão eu os ofereceria. Não te deleitas em holocaustos. E no versículo 19, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Então, esses dois versículos, que parecem contraditórios ou antagônicos, eles vão ilustrar exatamente o que nós falamos, que é mais fácil pagar do que morrer. Então, Davi estava falando assim: se eu pudesse só oferecer uma oferta, se eu pudesse só dar algo para o Senhor, sem o arrependimento na profundidade que eu pequei, seria fácil. Mas o Senhor não se identifica com isso. O Senhor não vai receber esta oferta sem que eu esteja realmente arrependido na profundidade que eu pequei. Então, no versículo 16, ele vai falar: se o Senhor se alegrasse de ofertas, eu daria. E no 17, ele vai falar: os sacrifícios a Deus consistem em um espírito quebrantado, a um coração compungido e contrito, isso não desprezará. Aí depois ele vai falar: aí o Senhor vai se agradar das ofertas. Então ele não está falando que o Senhor não quer ou não aceita as ofertas, ele está falando que só a oferta, sem um coração quebrantado, sem um coração contrito, sem um arrependimento na profundidade que nós pecamos, não vai adiantar nada, porque nós estaríamos pagando a conta com um recurso próprio, nós estaríamos pagando a conta com um dinheiro. E o Senhor fala assim: vai se arrepender na profundidade que você pecou, depois você sela esse arrependimento com uma oferta, com um sacrifício. Aí eu vou receber isso. Então, o que Deus tem trabalhado nas nossas vidas nos últimos tempos, e se você for lá em Isaías 53, 4, 5, ali você vai ver pecado, transgressão e iniquidade. E nós precisamos entender que nesses aspectos, o que nós vamos falar hoje, que talvez para alguns você vai ouvir de novo, e para outros você vai ouvir pela primeira vez, e nós vamos entender cada vez mais que nós precisamos entender até onde o nosso pecado foi, até onde nós ferimos a santidade de Deus, até onde nós machucamos as pessoas, até onde nós nos machucamos com aquele pecado, com aquele procedimento, para que nós façamos essa limpeza de uma forma muito consciente, muito lúcida e na mesma intensidade que nós pecamos. Nós temos uma facilidade muito grande em pecarmos, em empreendermos muita força no momento do pecado. Então, nós pagamos, na parte financeira mesmo, nós financiamos muita coisa, nós entregamos a nossa vida, nós buscamos aquilo, nós nos empenhamos ao máximo. E na hora do arrependimento, nós queremos, então, fazer uma coisa mais ou menos. E é isso que não está funcionando, é isso que não está dando certo nas nossas vidas, em muitos casos. Por isso, nós vemos aí inúmeros testemunhos de trabalhos que são feitos aí, agora que nós estamos nos relacionando com mais pessoas, pessoas que passaram por um monte de gente, um monte de coisa. E o que eu entendo, o que faltou para essas pessoas? Faltou exatamente uma consciência exata na profundidade que elas pecaram. Então, o que foi ministrado estava errado? A pessoa que ministrou estava em pecado? Aquele ministério não tem um poder, uma chamada para libertação? Não, estava tudo bem. Só que é uma coisa muito rápida. Então, une ali uma quantidade de pessoas em 2 dias, faça ali 2, 3 cultos, depois junta todo mundo de novo, aplica uma ficha e as pessoas repetem tudo aquilo e vão para casa. E em muitos casos, infelizmente, não tem funcionado. Isso não funcionou. E por que isso não funcionou? Porque é algo feito muito rápido, feito em massa, feito todo mundo do mesmo jeito, aí cada um ali individualmente vai apresentar a sua vida, mas nós não temos apresentado a nossa vida de verdade no tanto que nós ferimos a Deus, que nós pecamos. Nós não temos nem tempo nesse tipo de trabalho de empreendermos uma força, um arrependimento, uma busca a Deus. Não dá nem tempo de Deus falar com as nossas vidas a respeito dos desdobramentos do nosso pecado, até onde isso chegou,
o que isso realmente proporcionou no mundo espiritual, as legalidades que estão na mão do adversário, as pessoas que ficaram feridas ao nosso redor, não dá tempo, não tem tempo hábil para isso. Seria uma coisa assim, miraculosa acontecer isso nesses encontros com muita gente que são ministradas ao mesmo tempo. Então, nós temos entendido que é um trabalho que requer muito mais atenção, muito mais carinho, muito mais cuidado, nós realmente nos analisarmos e quando você for atender alguém, você trabalhar com essa pessoa, você que é um líder, você que daqui a pouco aí vai ser levantado, você, pessoas que vão começar a te procurar para serem aí, para passarem por libertação, por cura, que vão começar a procurar você como liderança, leve a pessoa a entender a profundidade que ela pecou e os desdobramentos do pecado dela. Não trate ninguém superficialmente, não queira ser rápida ou rápido. Ah, não, eu sou muito mais eficiente para fazer isso acontecer. Amém. Se você tem essa fé, esse entendimento e isso der certo, sorte sua. Para nós não tem funcionado, nem na nossa própria vida e nem nas pessoas que nós temos atendido. De repente você tem uma chamada miojo lamen, você tem uma chamada micro-ondas e que é uma coisa fantástica. De repente você vai fazer um atendimento, em 1 hora a pessoa vai se arrepender e vai limpar o mundo espiritual e você vai começar a ver a pessoa frutificar de uma forma totalmente diferente. Parabéns para você. Agora, se isso não estiver acontecendo, é porque, na verdade, está faltando um pouco mais de empenho, de atenção para você poder levar a pessoa ou você ir até o ponto que realmente você pecou. Então, é muito importante que entendamos e as pessoas que nós atendemos entendam os desdobramentos dos nossos pecados. Então, nós vamos ilustrar aqui com algumas coisas da nossa vida, alguns atendimentos que nós fizemos aqui, que nós temos alguns exemplos, algumas coisas que dá para a gente ilustrar isso, para que você possa ter uma base bem firmada do que realmente acontece, do que realmente está sobre a tua vida. Então, Davi aqui, ele teve a oportunidade de parar na esfera do pecado. Quando Davi vai naquela varanda, vai naquele terraço, e ele olha aquela mulher tomando banho, e ele então pergunta quem é. Ali ele já tinha olhado com os olhos, já o interesse. Ele já estava numa atmosfera de pecado. E ele pergunta quem é. E quando falam para ele o nome dela e fala que ela é esposa de Urias, ali estava chegando uma barreira, ali estava chegando algo liberado por Deus, para que Deus falasse para Davi, para no âmbito do pecado, não transgrida. Mas quando ele ouve que mesmo aquela mulher sendo casada, ele faz com que ela venha, ele manda chamar, porque ele é um rei, ele manda, ele tem autoridade, e dentro da sua vida existem áreas na tua vida que não terão impedimentos. Você fala assim, se não for da vontade de Deus, Deus vai pôr um impedimento. E, na verdade, você é que comanda isso daí. O impedimento é a própria palavra. E você vai poder decidir se você quer ou não. Eu dou de vez em quando um exemplo de uma vez que eu fui numa loja, em 2 lojas eu ia na cidade lá de Bauru, e eu tinha dinheiro, eu tinha cheque, eu tinha o nome limpo, eu tinha dinheiro para dar entrada, eu tinha tudo. Aí eu fiz a oração assim, Pai, em nome de Jesus, eu vou lá no Magazine Luiza e na Casas Bahia para ver algumas coisas para minha casa. Se não for a hora de eu comprar isso, o senhor fecha as portas. Mas se for a hora, o senhor abre as portas para que eu compre. Entrei no carro e fui. O que aconteceu? Comprei. Como que Deus vai responder uma oração de um cabra desse? Não tem como, só se ele me matasse. A única forma de eu não comprar aqueles negócios é ele me matar. Dar um acidente ou ir parar no hospital, porque não tem como Deus responder um negócio desse. Essa oração não vai funcionar, porque, na verdade, eu estou orando algo que eu já quero fazer. Eu quero espiritualizar o meu pecado. Sabe a oração que eu estava fazendo, na verdade? Pai, eu sei que eu já estou endividado, porque a minha vida já é complicada, mas uma dívida a mais, uma dívida a menos, eu quero comprar umas coisas novas para minha casa, mas se não for da tua vontade, agora que eu sou crente, fecha as portas. Você espiritualiza o pecado. Você já sabe que não é para você fazer.
você já tem uma direção, você já sabe que você não pode, mas aí você quer pagar de louco ou de louca e quer ser o super espiritual do negócio. Então, vou fazer uma oração. Não, eu vou colocar tal roupa. Se não for da tua vontade, você já olhou no espelho, já viu que está indecente, e a palavra fala que negócio de roupa é ordem e decência. Você já viu que está exagerado, que não está legal, que vai dar problema isso aí, mas aí você fala assim: ah, Deus não falou nada comigo. Deus vai falar o quê para você? O espelho já falou, a tua consciência já falou, a palavra já falou. Deus vai fazer o quê? Vai rasgar a tua roupa? Não vai fazer isso. Você vai sair indecente na rua como você saiu às vezes que você fez essa pergunta para Deus. Não adianta. Porque isso aqui nós vamos estar querendo um respaldo de Deus para aquilo que a gente já sabe que está errado. Você já sabe que é pecado, você já sabe que não é para fazer. Então, se não for, o senhor fecha as portas. Aí eu chego no Magazine Luiza, consulta meu CPF, limpo. O senhor tem quanto para dar de entrada? Tanto. Com cheque, o senhor tem cheque? Tenho. Que porta que Deus vai fechar? Fala para mim. Se a loja está desesperada para vender, eu estou desesperado para comprar, eu tenho tudo que eles precisam, eu tenho tudo que eles pedem, vai fechar o quê? Que oração que nós estamos fazendo? Que tipo de crente nós estamos sendo? Que comportamento nós estamos tendo diante do Senhor? E aí depois nós queremos respostas agradáveis. Ah, eu não sei por que deu problema com essa roupa que eu saí. As pessoas ficaram me olhando, parecia que eu era um pedaço de carne andando para a rua ou andando na igreja. Não é que você parecia, você é. E aí você suscita o desdobramento do teu pecado, é esse monte de homem que ficou olhando para você. Não é que você parece. Ai, meu marido brigou comigo. Deus poderia ter falado comigo para eu não pôr essa roupa. Agora briguei em casa. Os homens ficaram olhando para mim. Meu pastor chamou minha atenção. Eu já vi mulheres na igreja que pessoas têm que vir cobrir a perna da linda, porque ela senta lá na frente com a saia daquele comprimento. Aí vem um obreiro ali e cobre, e ela fica ofendidinha, porque vai seminua na igreja e quer ter razão. Beleza, mas eu orei. Deus não falou nada comigo. Ah, que graça, que inocente, que coisa mais linda do mundo. Biu, biu, biu. Para! Nós somos demasiadamente convenientes com aquilo que nós queremos fazer. Nós somos convenientes, nós queremos fazer aquilo lá. Então você, para entrar nesse tempo agora, nós estamos nesse tempo de arrependimento, você vai ter que encarar o teu pecado de frente, eu vou ter que encarar o meu pecado de frente. Eu pequei. Me avisaram que a mulher era casada e eu falei: traz para mim que eu vou me deitar com ela. Agora eu já entrei na transgressão, que é o que Davi fez. Ele estava num ambiente de pecado quando ele cobiça. Depois que é informado que a mulher é casada e ele manda trazer, transgride. Agora já tinha algo, já tinha um alerta, já tinha uma fala de Deus. Não busca, não mexe, deixa quieto isso daí. Vai atrás de outra mulher que você já tem aqui. Vai procurar outra que esteja livre, mas essa... Mas ele falou: não, eu quero essa. É essa aí que eu gostei. Tem um monte aqui, mas é essa. Eu vou transgredir. Aí depois deita com ela. Aí depois da consequência da sua transgressão, engravida, manda buscar Urias, tudo que você já sabe. Aí ele entra no assassinato. Aí ele entra num ambiente de iniquidade. Um abismo chama outro abismo. E aí aqui, para nós ilustrarmos bem o nosso arrependimento na profundidade que nós pecamos, seria como Davi entrar na presença de Deus e falar assim: Senhor, me perdoa pelo meu pecado, de eu ter cobiçado Betseba. Amém. Obrigado, Deus. Está tudo bem. Não está tudo bem. Ele teve que fazer esse tipo de arrependimento que nós vemos no Salmo 51. Então, isso aqui vai ficar um modelo para você e para mim, se nós quisermos saber como que eu me arrependo na profundidade que eu pequei e nos desdobramentos do meu pecado. Então, me perdoa porque eu olhei, eu pequei, depois o Senhor me avisou, eu transgredi, depois eu fiz um monte de coisa, eu entrei na iniquidade, então me tira do pecado, da transgressão, da iniquidade, do assassinato, eu fiz. Aí ele foi limpar todo o mundo espiritual. Ele foi fazer uma faxina de acordo com o desdobramento do que ele tinha feito. E é isso que Deus está me convidando e te convidando a fazer nesses dias. Na oração da madrugada, nós estávamos orando e na verdade, o que acontece? Eu estava orando de um assunto particular
que eu não sei quem entendeu, quem orou, quem não orou, mas na verdade o que eu estava orando, uma coisa pequenininha, que dava para ter resolvido há muito tempo atrás, agora criou um vulto, criou um volume muito alto. Por quê? Porque nós achamos naquele comecinho que daquele negocinho ali, nós começamos a aplicar as nossas linhas de raciocínio. Daqui a pouco Jesus faz a obra, daqui a pouco muda, o tempo cura, daqui a pouco o quadro se reverte, vai dar bom, vai dar tudo certo. Quando a apóstola Fátima fala vai dar bom, não é porque vai dar bom num jargão ou numa mania que ela tem de falar vai dar bom se nós aplicarmos a palavra. É isso que ela está falando. Vai dar bom se você obedecer aquilo que Jesus está falando. Vai dar bom se você morrer, se você se arrepender na profundidade que você pecou e nos desdobramentos do seu pecado. Porque ela fala muito, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Se nós... Mas aí nós paramos só, não, vai dar bom. E aí agora está um vulto. E eu olhei essa situação e falei, meu Deus, se eu tivesse mexido com isso lá no começo, se eu tivesse feito alguma coisa lá atrás, nessa área da minha vida, teria sido muito mais fácil. Mas agora cresceu e agora vai dar trabalho. Dá para acertar? Dá, porque tem uma moeda superior, que é o que nós oramos na madrugada. Existem agora, dentro do mundo espiritual, coisas que começaram pequenininho, raposinhas, coisinhas ali que parecia que, não, só vou dar uma olhadinha aqui ou lá e daqui a pouco sai, que o adversário foi só colhendo. Agora ele está lá cheio de cédula, cheio de promissória, cheio de moeda. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que tem uma moeda superior. Graças a Deus pelo sangue do Cordeiro. Graças a Deus pelo nome de Jesus Cristo, que eu vou poder aplicar essa moeda superior e quitar essa dívida. Há essa possibilidade para mim. Só que agora vai dar mais trabalho. Agora eu vou ter que ter a consciência que eu vou ter que me arrepender na profundidade que eu pequei, nos desdobramentos que chegou o meu pecado, no volume que isso virou, e agora vai dar muito mais trabalho. Mas agora o senhor está me convidando e te convidando. Você quer acertar isso aí ou você quer continuar desse jeito? Você vai sair desse ambiente ou você vai ficar assim? Porque o teu pecado já te achou. E agora você já tem entendido que virou transgressão e virou iniquidade. Já está muito profundo. Desdobramentos que alcançaram outras pessoas, estilhaços, fragmentos do seu pecado que já estão dando problema. Começou no marido, mas já atingiu a esposa, já atingiu as filhas, os filhos, está indo para o lado dos netos, e nós precisamos acertar isso. Começou lá, com Davi, um olhar que ele não resiste, transgride, iniquidade, atingiu o filho que perdeu, a outra geração e a outra, e a espada nunca mais se apartou da casa, mesmo nesse arrependimento, nessa profundidade, teve coisa que não teve jeito de reverter. Ele não morreu, coisas que o Senhor reverteu, deu um outro filho para ele, com a mesma mulher, da linhagem de Jesus Cristo, teve muita bênção em cima desse arrependimento, mas algumas coisas ainda ficaram ali que ele teve que colher. Então, dentro desse ambiente, shalom, shalom, bom dia, irmã. Dentro desse ambiente, nós vamos precisar entender na profundidade que você e eu pecamos. E nesses dias agora, de ontem para hoje, nesse tempo de arrependimento, é muito oportuno que nós façamos isso. E amanhã nós vamos falar a respeito do arrependimento por identificação. De repente você tem um marido, uma esposa, um filho, uma filha, um pai, uma mãe, alguém que você entende que precisa entrar no arrependimento da profundidade que pecou, mas não tem entendimento nenhum. E amanhã então nós vamos aprender que você pode fazer isso por alguém, não para resolver o problema da pessoa como se ela fosse um robô, mas você pode resolver no sentido de limpar o mundo espiritual dela, para que depois ela tenha condição de escolher. Então, amanhã nós vamos falar sobre isso. Mas hoje, o que nós vamos tratar? O arrependimento na profundidade que nós pecamos. Então, essa palavra nasce dentro da nossa casa, na parte do aborto. Então, o que acontece? Quando o senhor veio tratar comigo a respeito do aborto, que para mim já estava tudo certo, eu já tinha me arrependido, já tinha pedido perdão, já estava resolvida a parte do aborto, já está tudo bem com isso, aí o senhor vem trabalhar comigo nessa situação. E ele, então, me faz entender o arrependimento na profundidade que eu pequei. Então, a oração que eu havia feito a respeito do aborto era exatamente a oração
que Davi poderia ter feito lá no começo, quando ele só se tivesse parado na esfera do pecado. Deus me perdoa, porque eu olhei para uma mulher casada, eu desejei essa mulher, mas o Senhor me avisou que ela era casada, eu parei por esse ponto, me perdoa, por favor. E acabou, iria parar por ali, porque ele iria arrepender de tudo que ele tinha feito. Mas quando ele manda chamar, ele passa. Então, do aborto, dessa parte de Davi, nós precisamos entender que nós temos um pecado principal, no caso de Davi, um adultério, no meu caso, o aborto, e no seu caso você vai ver aí. E depois você vai ter os desdobramentos desse pecado e a profundidade que você foi, e até esse ponto que você tem que se arrepender. Então, quando eu peço perdão do aborto que eu cometi, Pai, em nome de Jesus, me perdoa, porque eu pratiquei um aborto. Me dá livramento, em nome de Jesus, amém. Não atingiu. Mas Deus não te perdoou do aborto falando isso? Perdoou. Mas o resto das cédulas, o resto da dívida, o desdobramento desses pecados e até onde isso foi na profundidade, ficou tudo em aberto. Eu fui perdoado do pecado principal, do aborto. Amém. Mas agora a conta está lá. Eu paguei uma parte da conta em Cristo. O sangue do Cordeiro remove uma parte da dívida. Porque eu apliquei o sangue, no que eu apliquei o sangue, ele resolveu. Mas agora Deus vem falar comigo. Tá bom, vamos lá. Aborto, aí você vai se arrepender porque você é assassino, você vai se arrepender porque você matou o teu filho, você vai se arrepender porque você impediu o teu filho de ter um irmão, você vai se arrepender porque você impediu os teus pais de ter outro neto, você vai se arrepender porque você matou um projeto meu na Terra, eu tinha um projeto para essa criança que você matou, você vai se arrepender por ter feito um sacrifício ao Moloque, você vai se arrepender por ter pago por isso, você vai se arrepender por ter sido tão egoísta de não querer alguém na sua vida, e você vai até o ponto que você realmente teve o desdobramento e até o ponto que esse pecado chegou na profundidade. E aí, dentro desse ambiente, eu começo daqui de baixo para cima. Me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Eu vou me arrepender na profundidade que eu pequei e no desdobramento do meu pecado. O teu pecado tem desdobramento. Você fez um monte de coisa que você pode ter se arrependido no máximo pelo pecado original. Ah, eu furtei. Pai, me perdoa porque eu roubei. E parou por aí. E o mundo espiritual está lá. Nós fizemos um atendimento com uma pessoa que tinha roubado um cavalo. Então, dentro do aborto, já deu para você entender. Então, eu tive que me arrepender de todas essas etapas. Aí, o meu mundo espiritual foi limpo. Aí, minha vida ministerial começou a andar, meu casamento começou a andar, minha vida financeira começou a andar, porque tinha algo na mão do adversário que me prendia. Ah, mas tudo isso era por causa do aborto? Lógico que tinha outras coisas, mas uma grande base de sustentação do adversário contra a minha casa era um aborto. O desdobramento desse aborto, a profundidade que eu pequei nesse aborto, a crueldade que eu não havia me arrependido. Assassino! Você se arrependeu? Se você já fez um aborto, você se arrependeu de você ter sido uma assassina? Um assassino? Ah, não. Então está em aberto. Você se arrependeu de ter posto o seu dinheiro para pagar ali? Não, então está em aberto. Você se arrependeu de ter feito um sacrifício ao Moloque? Não, então está em aberto. Então nós precisamos entender isso, que o teu pecado está em aberto. Os desdobramentos dele. Você pode ter se arrependido com sinceridade do pecado principal, mas está em aberto. E esse caso do roubo, nós mudando agora para outro exemplo, eu fiz um atendimento onde a pessoa falou assim, ó, algo na minha vida que está sempre voltando e eu já pedi perdão, foi quando eu roubei uma vez um cavalo. Isso não sai da minha vida, de vez em quando vem, eu peço perdão, e de vez em quando vem, eu peço perdão. E aí eu sentei e falei, você já pediu perdão na profundidade que você pecou e nos desdobramentos desse pecado? Falou, cara, nem sei o que é isso. Aí eu expliquei para a pessoa a respeito do aborto, falei, vai orar. Aí a pessoa volta, depois de um tempo, com aquilo que o Espírito Santo tinha dado para ela, a respeito dos desdobramentos daquele pecado e na profundidade que havia pecado, roubando aquele animal. O que Deus trouxe para a pessoa?
Eu roubei um cavalo, me perdoa, em nome de Jesus, está perdoado. Agora vai se arrepender. Esse cavalo era usado para arar a terra naquela época, para poder plantar. Se arrependa disso. Esse cavalo era usado na carroça para levar o que era produzido para a cidade para poder vender. Vai se arrepender disso. Esse cavalo era usado na mesma carroça para levar as crianças e buscar as crianças na escola. Vai se arrepender disso. Roubando esse cavalo, você complicou muito aquele pai de família para arar aquela terra, para produzir, para poder vender o que ele produzia, para levar e buscar as crianças na escola. Desdobramento de pecado e profundidade que pecou. Aí a pessoa foi limpando o mundo espiritual. Pai, me perdoa, porque eu roubei um cavalo e porque eu deixei aquele homem, aquele dono daquele animal, numa situação muito difícil, porque ele teve que fazer não sei o que para arar aquela terra. Eu prejudiquei ele naquele trabalho, eu prejudiquei ele para vender o que ele produziu, eu prejudiquei ele, eu fui. Aí nunca mais o assunto voltou, porque foi zerado. Então, esse negócio da sua vida que você mas eu já pedi perdão, mas está sempre batendo na minha porta, vai orar, porque tem desdobramento de pecado aí. Você não se arrependeu na profundidade que você pecou, tem algo em aberto que você precisa resolver. É disso que Deus está falando. Porque nós brigamos com Deus. Eu brigava com a minha esposa. Falei, já me arrependi disso. Vai arrumar uma coisa para você fazer, para de me perturbar com esse negócio. E é o que muitas vezes você está pensando, eu já me arrependi, eu já saí disso. Mas nós somos contratantes infiéis, pérfidos e não nos arrependemos na propriedade que nós pecamos. Fazemos compromissos, contratos com pessoas, com empresas, damos a nossa palavra, com ministérios, com cônjuges, com pais, com filhos. Você se arrependeu disso? Ah, eu emprestei um dinheiro do fulano, não paguei, mas já me arrependi. Pai, me perdoa porque eu não paguei. Mas você se arrependeu do desdobramento que fez a falta daquele dinheiro? Você se arrependeu da briga que pode ter proporcionado naquela casa? Porque aquela esposa brigou com o marido, porque ele emprestou dinheiro para você, que ela falou para ele não emprestar, e depois você se arrependeu disso? Você se arrependeu que você deu a tua palavra, que você ajudaria numa situação, você começou lá, não, pastor, pode fazer, quanto que é tanto, eu vou ajudar, pode contar, e depois você parou no meio do caminho e não pagou, não participou, não foi ajudar. Você marcou para ir lá limpar a igreja, reformar a igreja, você não foi nisso. E você então, mas o que que tem? Eu só marquei de pintar a igreja e eram 10 irmãos e apareceram só 5. O que que tem? O que tem é que você dobrou o trabalho dos outros. O que tem é que você foi pérfido, você deu uma palavra e não cumpriu, você mentiu, e você vai ter que se arrepender na profundidade que você pecou e nos desdobramentos do seu pecado, você dobrou o trabalho dos outros. Mas para nós está tudo bem. Se é que nós lembramos que nós marcamos esse compromisso. Na nossa igreja aqui em Duartina, na outra lá, era bem ativo, bastante coisa. Então chegava geralmente no culto de domingo, a pastora fazia o apelo ao sábado que vem, vai ter faxina na igreja, vai ter que carpir o quintal aqui do lado. Quem vem? 20, 25 irmãos levantavam a mão. Ia 6, 7. 20, 25 levantavam a mão porque não queria sair feio na foto. Tá todo mundo me vendo. Quem vai? Eu. Só que no sábado, 7 horas da manhã, 5, 6. Para limpar uma igreja, para fazer uma faxina numa igreja que eu cuidava, na verdade, mas era uma coisa mais elaborada, para carpir um quintal inteiro daquele tamanho. De 20 vinha 5, vinha 6, vinha 7. Se arrependeram? Não sei, que eu não conheço da história. Mas foram pérfidos, mentiram, fizeram um compromisso com o Senhor, fizeram um compromisso com a obra. Quantos compromissos nós podemos ter feito com o Senhor, com a obra, e nós não cumprimos a nossa palavra? Quantas coisas você falou que você ia se envolver, que você ia ajudar, que você ia participar, que você ia estar lá, que você ia auxiliar? Quantas coisas você falou para as pessoas, eu vou estar junto com você, e largou a pessoa no meio do caminho? Contratante infiel, mentiroso, mentirosa, e vai ter que se arrepender na profundidade que você pecou e nos desdobramentos do seu pecado. Pecado, transgressão e iniquidade. Você prejudicou uma pessoa, eu prejudiquei uma pessoa. Aquele que adulterou,
Ele entrou num campo de mentira, ele financiou aquilo, ele deu presente para a mulher que ele estava saindo, para o homem que estava saindo, fez juras de amor, falou que ela era melhor do que a esposa, que ela era mais bonita e que ele que devia ter casado com ela, e toda aquela converseiro. Se arrependeu disso? Não, me arrependi do adultério. Senhor, me perdoa porque eu adulterei. Vai se arrepender na profundidade que você pecou, porque tem moeda na mão do adversário. Vai tirar do mundo espiritual as juras de amor, o dinheiro que você pôs nesse altar, aquilo que você entregou, aquilo que você falou, que era melhor que a sua mulher. Você desonrou a tua mulher, você desonrou a tua casa, você desonrou o Senhor. Você que já era crente, ou você que não era crente, você fez uma bagunça. Mas eu já me arrependi. Me perdoa porque eu adulterei. Tem coisinha aberta aí. Tem coisa que você vai ter que acertar. Compromissos que nós fizemos, coisas que nós entramos e não acertamos a nossa vida. Coisas que foram ficando para trás. Coisas que nós fomos deixando o adversário se assenhorar daquilo, entrar nesses ambientes, realmente entrar nesse tipo de conduta nossa, e nós não percebemos muitas vezes. Ou se percebemos, nós não demos a devida importância. Deus está nos convidando a dar a devida importância para aquilo que você fez, para aquilo que você praticou. Ah, eu quero limpar mesmo a minha vida, então vai lá, porque vai dar trabalho, irmãos. Vai dar trabalho. Pode ter certeza nisso. Porque no aborto, deu trabalho para fazer. Mas eu fiz. Fui no médico em Bauru primeiro, paguei uma consulta que não era barata, pegamos toda a orientação, porque esse médico não fazia, ele indica um outro médico, numa outra cidade, muito mais caro ainda. Marcamos esse outro médico, vamos lá, fazemos tudo o que foi feito, financia, mas eu estava feliz, porque eu estava matando, mas eu estava preservando a minha vida. Eu estava matando, mas afinal de contas, está ótimo, porque eu não quero um filho, não tem lugar na nossa vida para uma criança, vai nos atrapalhar, vai nos trazer isso ou aquilo, que era a conversa que a gente tinha em casa. Eu e minha esposa. Então, nós estávamos felizes. Sentamos naquele carro, nos deslocamos uma cidade a 50, 60 quilômetros daqui, para fazer o que foi feito, e estava tudo bem. Acho que é idolatria que ela colocou. Então, é isso daí que acontece. E desgraça mesmo. Então, nós nos empenhamos demais. E você, naquilo que Deus for trazendo à tua vida, você se empenhou demais para pecar nisso. Você planejou muito bem planejado esse pecado, essa conduta, aquele algo que você comprou e não pagou até hoje, e não se arrependeu disso, do prejuízo que você deu para aquela loja, para aquela pessoa. Então nós achamos assim que está tudo bem. Não, Deus é bom demais, Deus é maravilhoso. Deus é muito melhor do que nós pensamos. Só que você não esqueça, e nem eu esqueço, que nós temos um adversário. E que ele é legalista. Ele vai trabalhar na lei. E ele vai pegar todos os pontos, todos os detalhes, minuciosamente, de todos os desdobramentos e profundidade do nosso pecado, e vai lançar no rosto do nosso Deus. Um Deus juiz. E aí você fala assim, eu não entendo. Estou fazendo tudo certinho. Estou aqui com a minha vida. Eu vou na igreja. Eu sirvo a Deus. Agora eu prego. Agora eu sou pastor. Agora eu sou apóstolo. Agora eu sou vice-deus. Agora eu sou. E a coisa não sai do lugar. Está complicado. Por que está complicado? Porque não se arrependeu nesse quesito, na profundidade que você pecou. E está lá em aberto. E Deus está esperando. Vai, filho. Se arrependa. Tira a legalidade. Porque o Deus Pai, ele está desesperado. Ele quer nos abençoar. Mas ele tem que consultar o Deus juiz. E é aí que nós paramos. Quando as pessoas falam assim, todo caminho leva a Deus, antes eu discordava, agora eu concordo, não é verdade. É verdade. Todo caminho leva a Deus. Você pode fazer o que você quiser da sua vida.
Você pode entrar na onde você quiser, ter a prática que você tiver, você vai chegar até Deus, você está certo. Agora, para saber se você vai chegar diante do Deus Pai ou diante do Deus Juiz. Essa vai ser a diferença. Através de Jesus Cristo, você vai chegar diante do Deus Pai. Entra. Através de qualquer outro caminho, você vai chegar diante do Deus Juiz. Vai embora. Mas que você vai chegar lá, você vai. Você vai se dobrar, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vai chegar lá. Agora, em nome de Jesus, que nós cheguemos, através de Jesus Cristo, para nós nos encontrarmos com o Deus Pai. E ele fala, entra. Que nós não nos deparemos com o Deus Juiz. Só que agora o Deus Juiz já está em atividade, e o Deus Pai também. E nós precisamos entender que nós tiramos, então, as legalidades da mão do adversário, para que o adversário não tenha como mostrar nada para o Deus Juiz, para que quando o Deus Pai for liberar alguma coisa, o Deus Juiz possa levantar aquela plaquinha famosa escrito absolvido, através do sangue. O problema é que a tua vida não está saindo do lugar em muitas áreas, porque todas as vezes que você ora, que você clama, que você busca e que Deus Pai quer, ele olha para o Deus Juiz e Deus Juiz levanta condenado. Não por ele, mas pelo pecado que está na mão do adversário, não limpou. O mundo espiritual está lá aberto, então o Deus Pai tem que se recolher. E ele está falando para mim e para você hoje, como Deus Pai amoroso que quer mudar a nossa vida. Vai se arrepender na profundidade que você pecou. Tire das mãos do adversário o desdobramento do seu pecado, para que o Deus juiz possa te liberar, para que o Deus Pai te abençoe e você vá adiante. Tem legalidade. Tem algo nas mãos do seu inimigo que você produziu. Não é guerra, não é luta, não é deserto. Nós falamos até um deserto mais bonito. Nós aqui no interior de São Paulo, nós falamos bem caipira, né? Deserto. Aí tem uns negócios lá nos carioca, que é mais chique. Aí tem uns negócios aí. Mas tem uns crentes que eles dão... Estou num deserto. Você não está em deserto nenhum. Você está com um pecado em aberto. Você tem que acertar isso aí. Não tem nada de deserto. Ah, apóstolo, hora que eu estou numa guerra. Você não está em guerra nenhuma. Você só está presa num ambiente de pecado que você não se arrependeu na profundidade que você pecou. Acerte isso daí que a sua vida vai para frente. Não tem deserto, não tem guerra, não tem luta, não tem Deus contra você. Ah, parece que Deus não é contra você de jeito nenhum. Não é. Agora, o teu pecado é contra você. Aí sim. Esse fala alto. Eu fiquei anos da minha vida. Que guerra, que luta. Não saio do lugar, não reino em nada. Achando que eu era o perseguido de Deus. Deus olhou para mim, ao mesmo tempo que minha esposa falava, você nada na graça. Mas ao mesmo tempo eu olhava e falava, você não sai do lugar. Não vai. Vida financeira não vai, ministério não vai, casamento não vai, nada vai. Por que não vai? Porque Deus não me ama, porque Deus não gosta de mim, porque Deus não vai com a minha cara. Porque Deus resolveu me pegar para me fazer ser o bobão, que todo mundo olha e fala, lá o crente que não sai do lugar. Você não é o bobão ou a bobona que não sai do lugar. Você só tem coisinha aberta para você arrumar. Porque assim que eu fui lá arrumar e tirar a legalidade da mão do meu adversário, Deus estava prontíssimo para me abençoar. E como estava? E como está? Porque vocês conhecem muito bem a minha história. E o que está acontecendo na minha vida de 2, 3 anos para cá, que não aconteceu em 30, é porque Deus é muito bom. E sempre foi bom. É a mesma situação do meu aniversário de 52, 53 anos, quando eu falei aqui para os meus irmãos e para alguns amigos. Vocês estavam sempre prontos para me amar, mas eu estava fechado para ser amado, então eu não fazia festa. Mas todo mundo que veio aqui nos meus 52, 53, não lembro, teriam vindo no 51, no 50 teve uma festa surpresa lá, que a minha irmã deu um nó em mim. Mas estaria no 49, no 48, no 47, no 46, todos os anos. Só que eu estava impedido de amar, porque eu não queria ser amado. Não é que Deus não quer te abençoar. Você está impedida de ser abençoada, de ter essa área da tua vida rasgada, porque tem legalidade lá na mão do teu adversário. O teu problema é o inimigo, aonde você plantou, vai arrancar lá.
vai arrancar lá o teu tempo de mentira, vai arrancar o teu tempo lá de prostituição, de adultério, de roubo, de aborto, de contratos infiéis, de perfídias, de tempo que você ficou gerando para o adversário. É lá que está o negócio. Ai, Deus não me deixe para frente. Para. Ele quer que você vá para frente. Ele quer muito que você vá para frente. Mas você vai ter que voltar lá naquele ambiente onde você se arrependeu superficialmente, só do pecado original, o principal, e tem um monte de coisa em aberto lá. Um monte, assim, ó, fervendo. E aí tá lá. Então, nós precisamos entender que as coisas são muito mais complicadas do que nós pensamos. Muito mais complexas do que nós pensamos. Coisas, às vezes, simples que nós fazemos. Uma vez meu pai me bateu, um domingo à tarde, bateu e foi dormir. Ele tinha um Jeep. Eu peguei a chave daquele Jeep e joguei num terreno baldio que tinha atrás da minha casa, assim. Ele não saiu mais, nós fomos dormir também. 1h30 da manhã, a minha casa estava de ponta cabeça. Minha mãe me acordando, eu acho que acordando a Rita também, não lembro. Na casa que a Fernanda nasceu, se ela devia ser bem pequenininha. 1980, por aí. Alexandre, ajuda a achar a chave do Jeep. E vou olhar para tudo quanto é lado e vamos procurar essa chave do Jeep. Cadê a chave do Jeep? E eu preciso ir para o matador matar boi. E o Jeep, você não viu, você não pegou, cadê? Você escondeu, não sei. E não tem chave de Jeep, porque eu tinha jogado lá no mato, porque ele tinha me batido e eu joguei. Tá. O que aconteceu depois disso? Teve que chamar meu avô para buscar ele, para ele poder ir lá trabalhar. Depois, no outro dia, mais tarde, quando amanheceu o dia, veio lá um chaveiro e fez. E eu nem lembrei, eu lembrei disso agora. Mas se eu fosse me arrepender disso, o que que eu ia me arrepender? Pai, me perdoa, porque eu fiquei bravo com meu pai, porque ele me bateu, e eu joguei a chave do Jeep lá. Me perdoa em nome de Jesus. Não. Pai, me perdoa, porque eu fiquei bravo que meu pai me bateu, eu joguei a chave do Jeep lá. Me perdoa porque eu dei trabalho para o meu avô vir buscar o meu pai. Me perdoa porque eu menti para todo mundo da casa, como se eu não soubesse onde estava a chave, eu sabia, porque se eu falasse aí eu não ia apanhar, ele ia me matar, ele ia fazer eu achar aquela chave lá no meio do mato, 1h30 da manhã, depois ele ia sair com o Jeep passando por cima de mim. Então, logicamente, quando eu não era idiota, eu não ia falar que foi eu. Eu fui falar isso aí para ele depois de homem. Falei, pai, aquela chave fui eu. Ô, filho, se você fala isso aquele dia, ia dar problema. Mas agora, já faz 30 anos, né? Aquele dia, eu fiquei quieto. Mas aí eu tinha que pedir perdão disso. Me perdoa porque teve que gastar um dinheiro para vir o chaveiro. Me perdoa porque eu enrolei toda a vida do meu pai. Ah, mas você tinha razão, porque ele te bateu. Não interessa. Mesmo que eu tivesse. Vamos supor que eu apanhei injustamente. Vamos supor que isso que você passou e que você produziu um ambiente de pecado, vamos supor que isso tenha sido injusto. Vamos pegar esse ponto, onde nós nos firmamos muito na nossa justiça, naquilo que nós temos razão. Vamos supor que você tenha feito algo para o teu marido, para o teu filho, para a tua esposa, na igreja, qualquer lugar, mas eu tinha razão. Ótimo. Tinha razão? Tinha. Só que teve desdobramento do pecado. Porque as consequências disso que você fez, o jeito, a forma que você tratou isso não foi legal. Eu poderia ter razão. Vamos supor que eu apanhei injustamente, não lembro. Porque eu apanhei por ter feito coisa errada e também apanhei algumas vezes por não ter feito nada, que meu pai dava uns surtos lá e ele batia. Mas, vamos supor que aquele dia foi injusto. Eu tinha razão de me vingar. Tá, joguei a chave. Mas e daí? O resto e tudo isso, a minha razão não me dá o direito de fazer igual o outro, eu estou sendo igual a ele. Se ele foi errado em me bater injustamente, eu fui errado em jogar chave, em mentir, em não falar. Então entenda que não adianta você querer se esconder atrás do teu marido. Ah, mas ele gritou comigo primeiro. Tá. E depois? Depois eu também gritei, o mesmo pânico que o grito dele trouxe nas minhas filhas, nos meus filhos, eu também trouxe. O mesmo ambiente de demônio que ele suscitou na minha casa, eu também suscitei. E aí o pecado é só dele. Você fez exatamente a mesma coisa. E eu estou esperando o dia que o meu marido se arrependa na profundidade, que ele pecou.
para o mundo espiritual da minha casa ficar limpo e ficar tudo em ordem. E o adversário está com as suas legalidades lá, falando, viu, está aqui na minha mão. Bebê, você também gritou, você também trouxe pânico dentro da sua casa, você também está tudo aqui. E o Deus Pai está falando, corre lá, vai se arrepender, filha, porque você fez a mesma coisa. Não, mas eu tenho razão, você não tem esse direito. Você pode até ter razão, mas você não tem esse direito. Porque você fez igual. Não adianta. Ah, mas não adianta. Você vai ficar com justificativas plausíveis dentro de um ambiente de razão aonde não vai funcionar. Então entenda que você vai ter que encarar o teu pecado de frente, os desdobramentos do teu pecado de frente e a profundidade que você pecou de frente. Desce lá, limpa a iniquidade, a transgressão e o pecado. E deita em paz e dorme, porque aí as coisas vão começar a funcionar. Sabe que você está deitando desesperançado de acontecer alguma coisa amanhã cedo? Porque o mundo espiritual, você sabe, está do mesmo jeito. E você até passa uma maquiagem, dá até uma disfarçada. Ah, em nome de Jesus, amanhã tomara que aconteça alguma coisa diferente. Fecha os olhinhos assim, ó. Ó como que fica bonitinho, ó. Ah, amanhã tomara que aconteça alguma coisa diferente, papai. Tomara. Aconteceu o quê? Não fiz nada diferente. Pode ser bonitinho, pode ser engraçadinho, pode fazer biquinho, pode fazer gracinha, pode fazer o que você quiser. O pecado está lá. E o adversário não está nem aí com a sua gracinha, com o seu biquinho, se você é bonitinho, se você é feinho, está lá na mão dele. E ele vai usar contra a tua vida todas as vezes que ele precisar te acusar diante do Senhor, do Deus juiz. Todas as vezes. Ah, quem sabe dessa vez ele esquece. Não vai esquecer. Ele não vai esquecer. É fácil você entender que não vai esquecer. É só você pensar em segundos, pessoas que você emprestou dinheiro, pessoas que você emprestou cartão, emprestou cheque, ou de alguma forma ficaram devendo para você. Vê como é uma guerra para você esquecer. Uma guerra. Você não esquece. Você tem que orar muito. Senhor, está me devendo. Senhor, está me devendo. Porque eu fui enganado. Porque eu emprestei. Porque eu dei o dinheiro antes. Porque eu fiz não sei o quê. E você fica... Agora imagina o adversário, Satanás, com um monte de ilegalidade nossa na mão dele. E ele vai esquecer? Você tem a ilusão que ele vai esquecer, ele vai deixar de te acusar, ele vai deixar de usar essa moeda contra a tua vida para te matar, para te roubar e para te destruir? Você está iludida mesmo. Isso não acontecerá, nunca, jamais. Porque ele quer acabar com você. Ele quer acabar com ele. Então nós precisamos entender que essas coisas têm que ser arrancadas do mundo espiritual. Não tem outra saída. Apóstolo, me dá uma outra ideia. Eu não vou conseguir fazer esse negócio aí, não. De me arrepender na profundidade que eu pequei e no desdobramento do meu pecado. Eu preciso de uma outra ideia. Eu não sei te falar, não. Eu não tenho outra ideia para te dar. De verdade. Eu não tenho o que te falar. Se você me fizer essa pergunta, falar, irmã, eu não tenho o que te falar. Eu só sei isso. O que funcionou e o que tem funcionado com as pessoas que estão ao nosso redor, a receita é essa. A forma de comportamento é essa. Aí o Espírito Santo trata com cada um a maneira que tem que ser tratado lá. Agora, eu não tenho outra forma. Eu não tenho. Ah, mas tem um ministério lá que faz, então Deus abençoe, vai na paz e faz lá. Porque aqui nós não temos outra coisa para te ensinar. Pode ser que você tenha a graça de simplificar muito a sua vida num outro lugar e sair desses ambientes. Graças a Deus por isso. Tá de boa. Se você vier nos procurar para nos honrar e falar assim, ó, eu vou sair porque vocês complicaram muito a minha situação, vocês aprofundaram muito o meu pecado, e eu conheço um ministério, conheço uma linha de raciocínio que vai limpar o meu mundo espiritual do mesmo jeito, com 10% do trabalho, então tchau, obrigado, vai na paz. Sem problema. Estamos juntos, somos irmãos em Cristo. Se precisar de nós, estaremos aqui. Só que aqui eu não tenho nada diferente para te oferecer. É morra, vem viver no arrependimento na profundidade que você pecou e nos desdobramentos do seu pecado. Ponto final. Não tem não tem nada diferente disso. Nesse sentido, não.
Não adianta eu querer inventar. Ah, eu vou inventar um negócio aqui para o Fredinho, tadinho. Já está com o cabelo branco, já passou dos 60, já sofreu tanto. Fredinho, tem um negocinho, mas não tem. Pergunta para ele se tem. Entra lá no celular dele lá, ó, e pergunta, viu? O apóstolo deu uma aliviada para você, a apóstola deu, porque você já está com o cabelo branco. Olha lá, tá fazendo assim com a cabeça, quase que arranca do pescoço. Não tem. Só paulada. Pensa num cara que apanhou. Se tem alguém nesse ministério que está andando com a gente que apanhou, foi esse peão aí. Apanhou com força. E tá aí. Porque ele entendeu, cara, eu vou fazer o quê? É isso aqui mesmo, tá tendo para mim. Então não adianta. Ah, mas eu sou muito delicada. Ah, você é delicada. Para pecar, agora ser delicada para se arrepender na profundidade que você pecou. Ai, Deus me conhece, apóstolo, porque eu sou muito. O diabo também te conhece. Bastante. Então você pode ser delicada, você pode ser fina, você pode ser educada, você pode ser culta, você pode ser estudada, você pode ser o que você quiser. Pecou? Desdobramento do pecado, arrependimento na profundidade que pecou, vai morrer para viver. Ah, mas eu sou linda. Seja linda se arrependendo da profundidade que você pecou. Ah, mas eu sou. Morre. Ah, mas eu tenho. Desdobramento do pecado. Não adianta. Mas eu já tenho mais de 60. Tenho menos de 30. Tudo a mesma coisa. Sou homem, sou mulher, sou pastor, sou membro. Do mesmo jeito. É a mesma receita para mim e para você. É o mesmo caminho, a mesma rota profética. Não temos outra coisa para te oferecer. Então, em nome de Jesus, bom arrependimento na profundidade que você pecou. Boa busca aí pelos desdobramentos do seu pecado. Aproveita essa temporada, entre na presença do Senhor, limpe o mundo espiritual, faça as coisas acontecer, grita, faz alguma coisa. Ontem eu vim aqui na igreja, antes do bate-papo, tem uma música do Alessandro Vilas Boas, chama O Carpinteiro. E é uma versão antiga, que ele fala, oi, Jesus, que bom te ver aqui. Oi, Jesus. E eu falei, cara, eu vou pegar esse Oi, Jesus, que eu estou precisando aqui. E eu vim para a igreja. Eu só não vou fazer aqui porque o Zoom corta. Não adianta nada, mas eu vou mandar no grupo. O oi que eu mandei para Jesus ontem, os ois, que não foi um só, eu vou gravar lá no grupo. Depois, se vocês quiserem me internar, vocês juntam aí uns irmãos aí, pagam uma internação e acham um hospício e me colocam. Mas eu vou pôr nos 3 grupos. Daqui a pouquinho, eu vou acabar aqui e já vou gravar. Os ois que eu mandei para Jesus ontem, para que ele pudesse entender que eu preciso de umas respostas, que eu estou me rasgando aí, que eu preciso. Oi, Jesus. Oi. Vou gravar já já. Vai cair no grupo aí. Pode esperar. Acabou, vai cair no grupo, que eu vou gravar aqui. Porque no celular não corta. Você vai precisar gritar. Você vai precisar se rasgar, se entregar, buscar. Faz alguma coisa. Não deixa passar esse tempo. Não perca essa visitação, não perca essa oportunidade, que dá para você mudar o teu mundo espiritual. Irmãos, coisa mais linda do mundo é você ver o teu mundo espiritual mudado e as coisas começarem a acontecer. Quando você obedece, quando você se submete, quando você se arrepende, na profundidade que você pecou, e coisa que você se matou para fazer, a vida inteira começa a acontecer de coisas simples que você fala, meu Deus do céu, 30 anos, 30, meu Deus, por quê que eu não fiz isso antes? Porque eu não fiz. Mas agora estou desfrutando do que eu estou fazendo agora. Então não interessa na tua vida se são 30, se são 40, se você tem 30, 40, 50, 60. Faz, porque vai dar certo, acredite em mim. Se você está aqui comigo de alguma forma, seja como membro desse ministério, como filho desse ministério, acompanhando mais de longe, mas se eu tenho um mínimo de credibilidade diante dos teus olhos, por favor, em nome de Jesus, faça isso. Se arrependa, limpa o mundo espiritual, tira tudo isso e você vai ver que as coisas vão começar a andar diferente. Só faça. Só faça.
Por favor, eu te peço, em nome de Jesus, faça isso. Amém, irmãos? Então, daqui a pouco eu vou liberar o oi aí para você ter uma base daquilo que eu estou precisando e, de repente, você vai ser incentivado aí a liberar o seu oi, Jesus, e Deus vai operar a nosso favor. O Senhor te abençoe, te guarde, nos cubra com o sangue dele, nos dê graça, sabedoria e entendimento em todas as coisas. Hoje, às 3 da tarde, a apóstola Fátima, no Oséias da tarde, 3 da manhã, leitura da palavra e oração em nome de Jesus. Amém? Abraço, shalom, shalom, glória a Deus.